Saudações, bem-vindos a mais uma grande entrevista do Jornal Expansão. Nesta edição temos como convidado Pedro Castro, que é diretor da Sky Expert, consultor estratégico de estratégia comercial para aviação e turismo e aeroportos. Também é docente em sistemas de transporte e consultor em aviação. Muito obrigado pela sua disponibilidade em estarmos aqui conosco no Expansão. Obrigado, eu, sobretudo é um prazer enorme estar aqui. Eu sou um grande seguidor mesmo de Portugal, do vosso jornal, do vosso jornalismo dou desde já os parabéns a todo este trabalho que vocês fazem aqui, que eu acho incrível e que acompanho com muito entusiasmo e, sobretudo, com muito rigor naquilo que descrevem da realidade angolana, e que para mim é tão importante conhecer cada vez melhor. É especialista em aviação, obviamente que conhece minimamente o nosso setor, não é, o setor angolano, e já tem acompanhado os artigos de opinião e os comentários que tem feito, não é, a nível das televisões, da rádio e do próprio jornal. Daquilo que tem acompanhado sobre Angola, como especialista, que avaliação faz do setor de aviação angolano? Em primeiro lugar, é preciso perceber que Angola é o sétimo maior país de África e era, até há bem pouco tempo, um país que tinha apenas uma cidade com um aeroporto capaz de receber voos, certificado para receber voos internacionais. E se nós compararmos até ao nível da CPLP, é muito fácil de ver que, por exemplo, Moçambique, esse número são 7 aeroportos. Repare que Moçambique é menor do que Angola. Cabo que até aos anos 2000, ao início do século, portanto, tinha apenas um aeroporto internacional, tem hoje 4 aeroportos internacionais. E, portanto, em 4 ilhas diferentes. Então, num país com a dimensão de Angola, só em dezembro termos passado a ter dois ou duas cidades com aeroporto internacional. Por um lado, Neste até que caso, enfim, Luanda e Benguela, não é? exatamente, Luanda e não vou considerar Bengo uma cidade, não é? Portanto, Pois. portanto, é uma alegria ter finalmente chegado a esse momento, mas quanto tempo passou até isso ter acontecido? Esse creio que é um ponto fundamental aqui em Angola, que é de criar, neste país tão vasto, criar mais portas de entrada, seja para turismo, negócio, o que seja, não é? Quando nós olhamos, por exemplo, até em termos de negócio, Ponta Negra, no Congo, e Cabinda, são, vamos dizer, no seu jeito, são cidades irmãs, cidades que vivem muito do oil and gas, de uma grande diáspora estrangeira e de investimento estrangeiro numa determinada área do negócio, mas é ver a quantidade de companhias aéreas internacionais que aterram em Ponta Negra e as que aterram em Cabinda. Zero em Cabinda e do lado de Ponta Negra temos a Sky, a Ethiopian, a Air France, a Turkish, temos a Kenya Airways, enfim, temos uma série de companhias aéreas que utilizam aquele aeroporto, e do lado angolano parece que é o irmão pobre. Portanto, isto é algo muito relevante, terem dado finalmente este passo. No contexto aqui dos países vizinhos e até dos países CPLP, vem com extremo atraso. Portanto, eu Porquê é que quando vem com este atraso? olha, por exemplo, como eu estava-lhe a dizer que Cabo Verde fez isto há 25 anos, não é? O último aeroporto internacional que eles inauguraram foi o de Boa Vista em 2000 e de São Vicente, 2011, 2013. Mas começaram todo este processo bem lá atrás. Em Moçambique, também, como estava-lhe a dizer, eu costumo dizer em Moçambique que cada aldeia está ligada a Joanesburgo no mínimo, não é? Tem voos para Joanesburgo. Porque de facto são 6 aeroportos internacionais dos 7 de Moçambique que têm voos diretos para a África do Sul. Então há aqui claramente um atraso nessa perspectiva, e no meu entender, olhando por este prisma, a última coisa que precisávamos era do novo aeroporto em Luanda. Não era uma coisa necessária. Precisávamos que este aeroporto, que está bem localizado, fosse, digamos, redimensionado, tornado o terminal
algo muito mais prático, acabar com esta terminal dali para os voos domésticos, depois um terminal completamente distante e sem conectividade entre si para os voos internacionais. Portanto, toda esta entropia que foi montada, isso era relativamente fácil de desmontar. E a prova também de que isto é uma desnecessidade é que, se quiser, usando um critério que na aviação é um critério quantitativo muito importante, que é o da quantidade de lugares que as companhias aéreas, no seu total, oferecem de um aeroporto. Pois é, quando diz da desnecessidade, refere-se ao tamanho, refere-se à Começamos por aí. estrutura, à localização, refere-se a quê? Porque nós temos aqui em Luanda um aeroporto, 4 de fevereiro, não é? Sim, E depois, agora, final de 2023, foi inaugurado um novo aeroporto. certo. E tocou aqui nessa questão do tempo, isto porque veio 20 anos depois daquilo que foi prometido, não é? Olha, e lá está. Essa é já uma primeira nota. Aquele aeroporto vem com esse atraso e na altura em que foi programado, parecia que o Airbus A380, aquele grande avião gigante com 2 andares e com muitos passageiros, era o futuro da aviação nesse tempo. Portanto, construiu-se este aeroporto de Luanda com 2 pistas a pensar nesse avião que tinha acabado de sair da linha de produção, em termos do primeiro protótipo, em 2005. E hoje em dia, 20 anos depois, já esse avião não é mais produzido nem fabricado, são muito poucas as companhias que o operam e não há nota de ninguém que queira utilizar esse avião para o aeroporto de Luanda. Portanto, essa é uma primeira desnecessidade. A desnecessidade é sobretudo em termos de política pública. Nós temos aqui um investimento de milhões. São 7,5 mil milhões de dólares. E depois tem os acessos, tem a prioridade que foi a linha de comboio para ali. Isto, quando olha para Luanda, enfim, em termos de infraestrutura, era a última das prioridades, numa lista infindável de prioridades para o dinheiro público e até para o investimento enfim, estrangeiro que eventualmente se possa fazer em determinadas áreas. Mas eu estava aqui a falar também do critério da desnecessidade por relação à capacidade. Portanto, o aeroporto de Luanda, o atual, não tem um crescimento que nos diga que alguma vez aquele aeroporto do Bengo vai ser útil e necessário num espaço de tempo que permita sequer rentabilizar aquele investimento. E repare, estava a falar de um critério que é muito usado na aviação, que é o da capacidade. Quantos lugares é que todas as companhias colocam no mercado à venda para aquele aeroporto? No caso do aeroporto de Luanda, o que nós estamos a verificar é que em 2025, portanto, a capacidade prevista para o aeroporto de Luanda em voos domésticos para 2025 é aproximadamente aquela que existia em Luanda em 2005, há 20 anos. Está-se a referir ao aeroporto 4 de fevereiro. 4 de fevereiro, só estou a falar, mas bom, que é aquela capacidade que vai ser transferida para o novo aeroporto. Em termos de voos internacionais, ou seja, quantos lugares é que as companhias todas internacionais estão a colocar à venda no mercado para 2025, isto é já aferível em sistema, neste momento, em 2025, nós estamos em voos internacionais ao nível da oferta que existia em 2015. Portanto, o que se verifica a nível do transporte aéreo em Luanda é um retrocesso. Não estamos a ver aqueles números todos. Que foi, no fundo, aquilo que também originou ou que justificou a construção de um novo aeroporto. E, ao mesmo tempo, estamos a ouvir a narrativa de que, para atingir esses números, precisamos de criar aqui um hub. Um hub de uma companhia estatal que já tem prejuízos como está e que já, no fundo, requer uma enormidade de dinheiro público que é investido em algo que os angolanos pouco ou nada aproveitam. E, sinceramente, eu diria, se 5% dos angolanos viajarem de avião, e se desses 5%,
uma metade deles viajarem na TAG já é com muita sorte. Portanto, nós estamos aqui a investir dinheiro público ao desbarato num setor que abrange uma franja mínima da população e que bastava para tanto, na verdade, por um lado, tornar este aeroporto, o terminal do aeroporto 4 de Fevereiro, mais moderno, unificado para voos domésticos e internacionais, com mangas, coisas que são perfeitamente fazíveis, sem ser necessário construir um novo aeroporto. Pois é, falou aqui da questão do hub. O discurso que se tem dito é isto, né? É tornar o novo aeroporto internacional como um hub em África, Boa sorte. pela localização geográfica que Angola se encontra. Nós temos condições para tornarmos este hub daqui a alguns anos? Olha, eu espero que o Estado tenha bolsos sem fundo e que nunca ninguém pergunte ao Estado porque é que enterrou tanto dinheiro a transportar brasileiros de Brasil para Portugal via ou mangas, não é? Também transportaram mangas, fruta, Pois. do Brasil para Portugal via Luanda porque é mais barato. E o que é que isso traz aos angolanos? Portanto, se conseguirem justificar isso, podem enterrar todo o dinheiro público que quiserem, mas isso não traz nada para o povo angolano, nem para a melhoria das suas condições de vida, nem tampouco para a sua própria mobilidade. Repare que até é mais fácil, quase para alguém de Lisboa chegar a Joanesburgo, porque os voos são corridos, portanto eu faço Lisboa-Luanda e apanho logo a conexão para Joanesburgo, do que se eu estou no Lubango e quero ir para Joanesburgo. Neste momento, se eu sou um cidadão do Lubango e quero ir para Joanesburgo, tenho que vir a Luanda, mas não tenho a possibilidade de fazer conexão no mesmo dia. Tenho que dormir. O de Lisboa chega lá mais rápido que eu. Do que o do Então, Lubango. Portanto, repare, o que é que me serve ter um hub em que conecte muito bem os sul-africanos com Portugal ou os portugueses com a África do Sul para saltar de um avião para outro, aterram em Luanda e o que é que gastam? Bebem um café, talvez. E acho que lá o café está caríssimo, por acaso. Portanto, a margem de lucro para quem quer que seja que explore aquilo está ótimo. Mas para o povo angolano eu não vejo qual é que é o benefício daquilo. Portanto, a prioridade nunca deveria ser, em termos de política governamental, nunca deveria ser a construção, nesse um caso, hub. um hub. Devia ser a mobilidade das pessoas. Das, Então, das suas pessoas. antes de se pensar num hub, devia-se pelo menos primeiro se pensar na mobilidade de Angola, nesse caso. Olhe, com certeza, e não fazer com que uma pessoa lá de Benguela faça um voo de 40 minutos ou 30 minutos para chegar a Luanda e depois tenha que fazer 3 horas para chegar à cidade. Para quê? Não é? O que é que isto traz de benefício para alguém de Benguela fazer isso? Não estou a ver. E, portanto, o dinheiro público estar a ser enterrado para entrar num negócio de altíssimo risco, um negócio mundial de altíssimo risco, é algo que ultrapassa totalmente a minha compreensão. A não ser que o Estado de Angola tenha tanto dinheiro que não sabe o que é que fazer, o seu povo já tem tudo o que é preciso, saneamento básico, saúde, educação, já tem tudo. Tipo Singapura, está a ver? Já tem tudo, epá, ainda sobra dinheiro. O que é que a gente faz a esse dinheiro? Epá, vamos aqui arriscar. Tipo, vamos ao casino e vamos aqui arriscar uns kwanzas num hub. Se perder, perdemos. Se ganharmos, ok, também é bom. É isto que se está a fazer a um nível, eu diria, com um nível de manipulação muito alto. Porque quando eu chamo à TAG, no caso concreto, a bandeira de Angola, ou o orgulho nacional, ou eu estou a apelar e estou a transportar as pessoas em sentimentos que não têm nada a ver com aquilo que lá está. Aquilo é simplesmente, um avião é só isto, um autocarro com asas. Se as pessoas não têm a mesma emoção com a Macon, com a Rosalina Express, com o Amba Express, não percebo porque é que deverão ter com uma companhia aérea, qualquer que ela seja. Ela é simplesmente um meio de locomoção. Mais nada. Pois é, e falou aqui do aspecto importante, e se calhar tem a ver aqui com o número de passageiros, não é? Nós, a nível de 4 de fevereiro, o ano passado, em 2023, foi cerca de 12,9 milhões de passageiros.
Entretanto, para o novo aeroporto, espera-se uma capacidade de 15 milhões de passageiros. Como é que olha para estes números? Pois é, olha, aquilo. Imagina o seguinte: imagina que constrói um grandíssimo shopping, cheio de espaço para lojas. Todo esse espaço só é rentável se todas as lojas estiverem ocupadas. E já agora com lojas que chamem a atenção das pessoas, não é? Com coisas que as pessoas de facto necessitem. Se eu tiver um espaço imenso de shopping, cheio de espaço para lojas, mas sem lojas, as pessoas não vão. E ao mesmo tempo, manter aquele shopping vai sair muito e cada vez mais caro. Se vai sair mais caro, eu vou deixar de ter dinheiro para manter tão bem. Se eu vou deixar de manter tão bem, as coisas vão estragar-se. É isto que vai acontecer naquele aeroporto. Portanto, é um aeroporto que vai ter uma dificuldade na rentabilidade brutal. Das duas, uma, ou fecham secções do aeroporto para poupar custos e para tornar, no fundo, aquilo que lá está financeiramente sustentável, que não é, mas mais gerível, ou então aquilo vai ser outro buraco sem fundo. Bem, se olharmos para aquilo que são as receitas, normalmente as receitas as receitas aeroportuárias, né? Temos as receitas do ar, chamadas do ar e de terra. Exato. Nas receitas de terra nós temos aí as chamadas duty free. É, temos várias Esses, coisas. As esses lojas duty espaços, free, falou de lojas, por exemplo, esse espaço no novo aeroporto não pode ser aproveitado. mas depois tem que ter os passageiros para isso. E os passageiros que comprem, não é? Portanto, e não é só as lojas duty free, digamos que essas são as mais óbvias, mas também os cafés, os restaurantes, o próprio estacionamento das viaturas. Portanto, tudo isso compõe as chamadas receitas não aéreas, comerciais, o aluguer de espaços, que não se podem não ser lojas, podem ser, por exemplo, os próprios escritórios das companhias aéreas, tudo isso se aluga, não é? Os balcões de check-in, tudo isto tem um preço que o concessionário, portanto, faz refletir à companhia aérea e aos próprios passageiros. Portanto, não fiquem admirados, aliás, já ouvi isso, não é? Que uma água custa, não sei se foi 5.000 kwanzas ou 3.500, enfim, um preço que nós não estamos acostumados a ouvir fora do aeroporto. Isto não é um exclusivo de Luanda, deste aeroporto. De facto, os aeroportos, numa forma geral, são mais caros do que na rua. A única coisa que choca é depois em Angola é que é muito mais caro, não é? Porque a diferença Diferença entre dos a preços. rua e lá dentro é muito maior. Por isso é que eu estou a dizer, é bom, claro, ter esse potencial maximizado, mas se eu não tenho as pessoas que têm o poder de compra, ou se as pessoas quando lá vão já vão na retranca dizer assim, não, não, eu vou lá só mesmo pegar o avião porque já sei que aquilo é caro. E ao mesmo tempo, repare, nesses passageiros em trânsito, os tais que saltam de um avião para outro, enfim, esses ou vêm meios ensonados, ou não lhes apetece gastar, ou se não for aceito cartão de crédito, ou se os só aceitarem em dólares, também é outra novidade, não é? Que a pessoa chega ali de repente, só é tudo em dólares. E também não estão entusiasmados para isso. Vêm de países geralmente onde os produtos são mais baratos ou idênticos. Portanto, não há aqui não colocaria aí nenhuma esperança de aumento. Portanto, realisticamente, sem um volume que esteja nitidamente a aumentar, Ok. Mas não vejo futuro. se olharmos para o nível da região, não acredita que Angola é um país competitivo em termos de localização? Pois é, mas isso não sobra. Eu vou-lhe dar dois exemplos. Coreia do Norte e Coreia do Sul estão no mesmo local. O mesmo local, competitivo ou não é? Se é competitivo ou não, ou se é geograficamente bom ou não, lá na zona deles, pelos vistos, na Coreia do Sul é, na Coreia do Norte não é. Isto é a mesma península. Não tem a ver tanto com a localização. Tem a ver com tudo aquilo que se cria à volta dessa localização. E o criar não tem que ser físico. O criar é ter, para já, uma população socioeconomicamente propensa a apanhar o avião.
Quando eu vejo o salário médio de Angola, ou a tirar a mediana sequer, não parece que seja um país em que as pessoas viajem loucamente de avião. Quando vejo o ambiente de investimento nas companhias aéreas, também não. Basta ver que o maior investidor em companhias aéreas em África, que é a Ethiopian Airlines, e que já tem muitas companhias aéreas espalhadas por este continente, escolheu um país insignificante para fazer o seu segundo hub e a segunda companhia. No Togo, Então, pois. em Lomé. Não há país mais, digamos, comparativamente mais insignificante do que aquele. Mas construiu ali um ambiente jurídico-económico propenso a que um investidor estrangeiro venha e diga: é aqui. E não é ao lado em Lagos. Lagos na Nigéria está ao lado. Não é. É ali, naquele país pequenininho. Portanto, geograficamente falando, sim, é interessante, mas não é suficiente. A África viveu muitos anos de um hub em Joanesburgo. E repare que Joanesburgo é lá embaixo no continente. Quantas vezes as pessoas não iam, ainda hoje vão, a Joanesburgo, mas menos, porque já há mais alternativas, mas quantas vezes é que as pessoas não vão lá abaixo a Joanesburgo para depois subirem? Olha, um caso também muito prático. Quando houve aqui um encontro das ANACs, portanto das autoridades de aviação civil, dos países lusófonos. O diretor, o presidente da ANAC de São Tomé, veio a Luanda via Libreville e Addis Abeba. Portanto, não é a geografia que conta, é a realidade de ter ou não ligações. O que é que falta então para termos mais ligações? Olha, para já falta um ambiente jurídico-económico que não ponha todos os ovos na cesta da Companhia do Estado. Isto é o básico. Não é? Precisamos de um ambiente jurídico-económico, um ambiente governativo, em que até daria jeito que o Estado não fosse dono de uma companhia aérea. Em que o Estado estivesse focado, e só focado, na mobilidade aérea. De quem, no fundo, quem é que a faz, isso depois seria secundário. Lá está, se nós colocarmos isto ao nível do transporte terrestre, se é o Ambo Express, se é a Macon, se é a Rosalina Express, se é outra qualquer que faz, ou são todas juntas que fazem esse percurso, não importa. O importante é eu, enquanto Estado, enquanto política pública, fomentar o maior número possível de operadores. Mas está a dizer que nesse caso o Estado é, é o legislador, é o dono da companhia aérea, e é o concedente. Ali está é onde está o problema? É tudo. O Estado é tudo, não é? É o que põe os obstáculos, é o que... E depois, quando há problemas, é o Estado que tem, enfim, uma política mais ou menos forte relativamente à corrupção, é o Estado que tem tribunais que funcionam melhor ou piores, e que isto é algo muito relevante para investidores, é o Estado que bloqueia ou não as divisas estrangeiras, é o Estado que tem uma política pública que não leva o Kwanza a desvalorizar num espaço de tempo curtíssimo uma imensidão. Para o setor aeronáutico isto é muito importante. Porquê? Porque todos os custos do setor aeronáutico estão ligados ao dólar, indexados ao dólar, inclusive os custos de uma companhia doméstica para voos domésticos em Exatamente. Angola. E uma das coisas que muito se fala é a questão do combustível. Nós, em Angola, há cerca de 2, 3 anos, passamos a praticar o preço do mercado, não é? E, portanto, fez com que muitas companhias fechassem. Essa questão do combustível também tem muito a ver com custos operacionais das próprias companhias. Como é que olhas este recinto? É assim, isso era um subsídio, no fundo. Não é? Portanto, isso era um subsídio à atividade de companhias cuja base era um preço de combustível, enfim, subvencionado. Como estava a dizer, não era o preço de mercado. Pois o Estado, no final das contas, estava a subsidiar as companhias estrangeiras. Bem, estava a subvencionar a existência de rotas, não é? De alguma forma. Não
parece que tenha sido esse o motivo. Repare que as companhias aéreas não têm problema nenhum em pagar o combustível ao preço de mercado no resto do mundo. Na grande maioria da vastidão do resto do mundo. O problema não é esse. O problema é que o mercado angolano, de e para Angola, retraiu, em termos até premium, não é? O mercado corporate, se quiser, por assim dizer, e também o mercado interno de Angola não é uma Singapura. Não temos pessoas, como estava a dizer há pouco, a viajar loucamente de avião, a consumir bilhetes de avião como quem compra pão. Não é essa a realidade angolana. E, portanto, perante um mercado que retrai, que paga menos pelos voos, que viaja menos, as companhias aéreas olham para o seu avião, as estrangeiras em particular, olham para o seu avião e dizem assim, espera lá, o meu avião vai fazer 7 horas para Luanda. Onde é que estas 7 horas para Luanda me rendem mais? Ah, espera lá, se eu de repente abrir mais uma rota, vamos dizer, de Lisboa para Chicago, rende mais do que abrir ou aumentar as frequências para Luanda. Ah, se eu de repente utilizar o meu avião que está no Porto, Porto Luanda podia ser uma hipótese. Ah, em vez de fazer isto, estas 7 horas e meia do Porto Luanda, rende mais abrir o voo de Boston, que é um voo que vai abrir agora. Porto para Boston. Isto tem a ver com isso, sobretudo. Não é com o preço de combustível, porque o avião, quando vai para os Estados Unidos, ele não vai ter combustível, digamos, subvencionado, nem vai receber dinheiro de lado nenhum para estar a fazer esse voo. Portanto, esta questão é uma não questão. É mais uma reflexão que se tem que fazer, que é o que é que está de errado na base para eu não ter aqui mais companhias a voar. E não é o fuel subsidiado, se bem que até pode fazer sentido num país que produz tanto petróleo e dizer assim, pronto. Pois, e acho que é este contrassenso, não acha? É porque num país em que subsidia-se, não é? Os preços da gasolina, por exemplo, tem os preços mais baixos da gasolina, do gasóleo da África. Entretanto, o preço do Jeta 1, não é? É o preço de mercado. É assim, eu não acho isso um contrassenso, porque em termos de política pública, lá está, eu sei muito bem que a gasolina é utilizada, nomeadamente, para colocar produtos nos supermercados, para as pessoas se deslocarem para os seus trabalhos, para os transportes públicos funcionarem ou privados, mas com utilidade pública, eles serem utilizados pelos trabalhadores, pelos estudantes, pelas pessoas numa forma geral, e que isso, se eu não tiver, enfim, num ambiente inflacionário, eu, se não tocar nessa parte do custo, e repare que estou a falar na aviação, o fuel representa aproximadamente, isto são aquelas quase contas académicas, cerca de 30. 35% do total do custo, não é, que uma companhia aérea tem para operar. E isto acontece em N outros setores. Agora, este não é um setor estratégico para uma política de Estado de subvenção. Isto, nós estamos a falar aqui de um nicho. Repara, um investidor não deixa de vir a Angola porque de repente o bilhete do avião é mais caro. Ele deixa de vir a Angola ou de investir em Angola se reparar que quando fizer dinheiro aqui depois não pode repatriá-lo, por exemplo. Ou se fizer dinheiro aqui em kwanzas e no dia seguinte quiser repatriar, afinal o kwanza que vendeu ontem Não perdeu valor. vale tanto quanto esperava, não é? Ou que de repente há uma taxa governativa para eu tirar o dinheiro daqui. Ou se de repente tiver uma máquina e a máquina a variar, tem que esperar um mês para a peça vir do estrangeiro, tem que fazer todo um bazar para conseguir pagar ao fornecedor, tem que, no limite, até pagar na alfândega umas chamadas, a chamada gasosa, como vocês chamam aqui, para aquilo sair lá da lista do fim. Isto é que assusta o investidor. Isto é que assusta o sentido do negócio em qualquer ramo, incluindo o aeronáutico.
Bem, tocando agora aqui na questão da TAG, recentemente a TAG chegou a Lisboa e isso no dia 27 de janeiro, né? Deixou pronto, as malas de 100 passageiros, não é? Em troca de transporte de 41 toneladas de mangas para exportação. Como é que olha para esse caso específico? Olha, para já parece que não era para exportação, parece que elas só vinham em trânsito, não era? Vinham do Brasil, enfim. A forma como manipularam essa informação, lá está, é, é uma forma errada, não é? É como se eu tivesse, olha, como estas mangas eram para exportação, eu nesse dia achei que as vossas malas eram menos importantes. E, portanto, resolvi trocar as malas, as vossas malas, com as quais eu me comprometi contratualmente a transportar, porque quando se compra um bilhete, assina-se, não é? Um contrato, não se assina, mas enfim, subentende-se um Entende-se? contrato de transporte de Não. passageiro e da sua mala. E, portanto, isso é de uma arbitrariedade que só se eu for companhia estatal é que eu posso fazer isso. Se eu fosse uma companhia privada, provavelmente já teria um processo da ANAC em cima. Não ouvi que a ANAC fosse abrir um processo sobre esta discricionalidade. O regulador nem sequer se pronunciou, tanto quanto eu sei. Eu teria uma inspeção, seguramente. Oh, meus senhores, como é que vocês fazem isto? E parece que só foram forçados a informar porque em Lisboa montou-se enfim, uma peixeirada, como nós costumamos dizer lá em Portugal. Não é? Uma peixeirada e com razão. Portanto, voltamos àquela questão. Isto só é possível porque há um respaldo enorme de ser a companhia do Estado e que vem com este argumento. Isto era mangas da exportação. E, portanto, é quase que temos de dizer, sim senhor, então é isto que vai salvar a economia e a diversificação da economia angolana para não sermos só uma nação de petróleo e gás, mas também de vendermos mangas. E depois, não sei se isto é verdade ou não, se calhar aqui vocês na redação sabem melhor do que eu, mas parece que estas mangas nem sequer eram de Angola, eram do Brasil. E que vieram justamente via Luanda, aparentemente, porque era mais barato vir via Luanda do que fazer o voo São Paulo-Lisboa direto. Mas repare, se este for o caso, a caricatura que isto não é. Esqueça se isto não for o caso e continua a ser um erro crasso a todos os níveis. Mas se for o caso de serem mangas em trânsito, isto, enfim, torna a coisa totalmente ridícula. E isto é algo que demonstra um enorme amadorismo e um enorme protecionismo que a companhia goza pelo Estado. E lá de Portugal, recentemente no artigo se escreveu que no caso específico do aeroporto de Lisboa, o empreendedorismo ilegal com malas é muito infértil e vai ainda mais longe. O que é que queria dizer com isto? É verdade, então, à boleia deste caso das mangas, descobriu-se, enfim, e à boleia de outras coisas que foram acontecer no aeroporto de Lisboa, descobriu-se que há enfim, uma nova profissão, que não é nova porque já existe há muitos anos, que é justamente para voos para Luanda, Maputo e Bissau, em particular estes três destinos. Existem pessoas que estão à procura de passageiros que não utilizam toda a sua franquia de bagagem. Podem levar duas malas, só levam uma. Ou podem levar uma e levam com 23 quilos e levam com 10 quilos. E tentar angariar, no fundo, esses passageiros como correios, Ok. em que levam carga a título pessoal, não é? Portanto, é a sua bagagem, para a companhia aérea aquilo vigora como sendo sua bagagem, de desconhecidos. E este é todo enfim, um agendamento de passageiros e aliciamento de passageiros nessas condições que é praticado no aeroporto de Lisboa com destino a, particularmente, Luanda, Maputo e Bissau, provavelmente por ser tão difícil, nós aqui em Angola recebemos encomendas da Amazon. Ficam bloqueadas na alfândega. Não consigo pagar porque é em divisa. Ou tenho uma taxa por cima.
ou porque tenho que pagar uma gasosa para tirar uma cueca que seja da alfândega. Portanto, lá está. O próprio país, enquanto política pública, instiga a criação deste tipo de redes mafiosas. Porque é o que são. Redes que trabalham na ilegalidade e que colocam as pessoas a um risco elevadíssimo. Porque repare, eu até posso ser uma pessoa que não percebe o que é que está a acontecer, aliciam-me com 200 euros, eu penso assim, bom, já me custou tanto Mas isso pagar também esta surge a partir de passagem. Portugal. Claro, isto surge a partir de Portugal. O problema é de Portugal, mas porquê é que surge a partir de Portugal? Porque é de lá que saem os voos para Bissau, é de lá que saem os voos para Maputo e é de lá que saem os voos para Luanda. Portanto, ali cria-se, no fundo, se quiser, um hub de carga ilegal e de mafiosos que andam a aliciar pessoas, muitas vezes com uma capacidade de compreensão e uma iliteracia muito grande e que pensam que vão ganhar 200 euros ou 300 euros porque dão parte da sua franquia de bagagem e, na verdade, estão a correr um risco. Porque não sabem o que é que está nessa mala. Se é droga, se é produtos ilegais, se é em quantidades que não deveriam ser aquelas que são autorizadas. E, na verdade, essa bagagem está registada no seu nome. Chegados ao destino, não podem dizer mas isto não é meu, eu só aceitei porque me deram 200 euros por conta disso. Vai para a cadeia. Se for droga, vai para a cadeia. Pois. Muito bem. Voltando aqui à TAG. A TAG em 2023 voltou a restar prejuízos em cerca de 90 mil milhões de kwanzas e a nossa companhia já tem estado a restar esse prejuízos desde 2011. Como é que olha para a TAG em si como uma companhia aérea? Olha, Em termos comerciais, falou da questão de se olhar a TAG como a companhia de bandeira nacional, mas depois também tem a rentabilidade da própria companhia. Como é que olha para isto? num ambiente monopolístico, praticamente monopolístico, no qual a TAC trabalha, não há motivo nenhum para dar prejuízo. Portanto, a minha única conclusão possível é que se a TAG dá prejuízo é porque alguém anda a roubar a TAG, mas forte e feio. Já dei este exemplo e até mencionei-o em alguns artigos, que é na LAM, a Companhia Aérea de Moçambique, descobriu-se que os TPAs de algumas lojas estavam ligados a contas pessoais e, portanto, a LAM estava a vender passagens aéreas, mas o dinheiro dessas passagens aéreas não ia para os cofres da empresa, ia para as contas pessoais para onde esses TPAs estavam ou foram manipulados para estarem ligados. Portanto, a minha conclusão, sem com isto ter prova, é de que num ambiente no qual a TAG opera, que é um ambiente de quase monopólio, de tarifas caras, não há com um custo de combustível baixo. No artigo publicado, acredito à expansão, o antigo responsável da TAG dizia que gasta a companhia gasta cerca de 35% ou 30% com custo com combustíveis, não é? O custo operacional. Então olha, não sei. Mas que em termos de receita tem tudo para dar certo num mercado monopolístico como aquele em que a TAG opera, tem. Se depois os custos são altos porque está lá o filho da vizinha, o tio da prima, criaram-se cargos para políticos sem nomeação, puseram-se lá umas gavetas com umas pessoas que não serviam para nada e que foram lá para parar e que dá jeito para a máquina do partido ou do governo, ou seja do que for, isso eu já não sei lhe dizer. Mas são práticas comuns em países cujas companhias estatais têm este tipo de postura. É algo que nós vemos, enquanto consultores, acontecer muito e em ambientes muito tipicamente monopolísticos, quase monopolísticos, em que se utiliza-se no fundo a companhia aérea
não para a sua função primordial, que será transportar os passageiros e fazê-lo de uma forma lucrativa e rentável, mas para alimentar toda uma corte e toda uma série de esquemas que, de facto, causam depois o prejuízo na companhia. Vou-lhe dar um exemplo em concreto. A Airbus já foi condenada, não chegou a ser condenada, porque isto foi, no fundo, resolvido em termos pré-judiciais, em acordos entre as partes, a várias multas de diversas investigações de polícia judiciária internacionais de Hong Kong, França, Inglaterra, Estados Unidos, envolvendo uma corrupção endémica à contratação e à aquisição de aeronaves por parte de políticos. Eu falava aqui na questão da aquisição de aeronaves. A TAG, ainda assim, apesar das dificuldades que tem tido, continua a apostar em novas aeronaves. Como é que olha para isto? Olha, para já é porque uma grande parte da frota da TAG está no chão e não pode ser usada. Por aquilo que eu estava a dizer, a manutenção de máquinas aqui em Angola que não sejam do setor do oil and gas, que respeitam um código específico e, portanto, têm só facilitismos, mas se for, olha, até os carros de distribuição da Refriango, até esses estão parados porque precisam de peças, manutenção, precisam de aquisição de peças que ou não é possível adquirir porque estão lá no estrangeiro, tem que se fazer com divisas, tem que se mandar o Banco Nacional de Angola, tem aquelas autorizações todas, tudo muito complicado, depois fica na alfândega, não vem, não sai, não tem... Enfim, tudo isto é complicado para uma boa manutenção da maquinaria e, de facto, a TAG deve olhar para a sua frota e diz assim, tenho tanta frota, mas com isto eu não consigo me governar porque metade está no chão, tiro umas peças de um lado, ponho no outro. Portanto, com isto não é possível. E em termos, lá está, também da própria governação, eu imagino que seja interessante fazer publicidade e dizer agora temos um Dreamliner e é o sonho, e é o orgulho, e aquela conversa manipuladora E faz e sentido manipulativo. investir num Dreamliner, por exemplo? Olha, eu quando olho para os aviões que a TAG tem e o Dreamliner que chegou, este Dreamliner tem a capacidade do 777-300. É aproximadamente o mesmo número de lugares. Só que tem um problema. Ele aparentemente só tem 16 lugares em business. É isto que a TAG divulgou. Portanto, que tem 16 lugares premium em business. Com certeza as cadeiras, as poltronas parecem muito confortáveis. Mas saímos de uma cabine com uma capacidade premium de 60 lugares. Entre first e business, a classe executiva e a primeira classe da TAG tinham um total de 60 lugares. Vai passar a isto para uns 16. Portanto, ou não estão a contar que haja pessoas para pagar a classe executiva, o que para Lisboa me parece errado, até por conhecer bem o mercado dentro de Luanda e Lisboa e saber que muitas vezes o que esgota é justamente lá à Essa frente. rota, não é? Exatamente. E que há pessoas preparadas para pagar um produto que seja consistente e que seja bom. Portanto, este novo Dreamliner da TAG o que diz é, não, o meu negócio vai ser a tarifa Michuruca. Vai ser a tarifa da económica, porque meteram o avião com praticamente 300 lugares de classe económica, desajustados à própria, digamos, dinâmica do mercado angolano e de quem entra e sai em Angola. E, portanto, eu sinceramente, voltamos àquela questão. É o momento para fazê-lo? É o Estado que deve fazer isto? Eu sei que foi digamos, um decreto ou um aval presidencial para garantir o próprio leasing destes aviões, não é? Houve aqui uma notícia que foi publicada há cerca de semanas sobre isso. É isto a função do Estado? Deste Estado aqui, neste país? Nestas condições de vida? É isto que é importante? E serve para quê? Para fazer o hub, para transportar, lá está, sul-africanos da África do Sul para a Europa por preços baratos. Porque eles só viajam via Luanda porque os preços são baratos. Não viajam como toda a gente confortavelmente em voo direto. Ou noutras companhias quaisquer. É isto.
É que se fosse um privado a fazer essa escolha, não me compete a mim julgá-lo. Posso tecnicamente concordar, discordar. Agora, numa perspectiva de Estado, de política pública, fazer isto neste momento, só falta dizer que a seguir querem privatizar a TAG e dar aqueles aviões de barato. E é isso que eu vou perguntar mesmo. O Estado pretende privatizar a TAG. Nessas condições, Olha, o Estado pode pretender imensas coisas. Eu posso ter ali uns bolos à venda, mas todos cheios de bolor, e dizer, olha, eu tenho aqui isto aqui à venda. E o Henrique não comprar. E eu posso dizer a toda a gente, eu vou pôr estes bolos cheios de bolor à venda. E posso gritar isso o mais alto possível. Ao mesmo tempo, eu não vou encontrar, provavelmente, ninguém que queira comprar. pois, nessas condições, com prejuízos desde 2011, Nem é questão dos prejuízos. Nem é questão só dos prejuízos. É o que é que eu faço com uma tag em Angola? Neste momento, e isto são os próprios agentes económicos que estão a dizer, é eu nem sequer voar para Angola vou. Se fizer uma conta das companhias aéreas que deixaram de voar para Angola e que não foram substituídas, e não estou só a falar da KPLM, da Ibéria, da British Air, essas quase já fazem parte da história, lá atrás, das velhinhas, não é? Mas a própria... Olha, quando a South African Airways deixou de voar, e já está a voar, ela já está a voar para a Tanzânia, já está a voar para o Congo, já está a voar para a Namíbia, já está a voar para Moçambique, já está a voar para a Austrália, para o Brasil. Para aqui. Não. Porquê? Isto não é um afinal, país... onde é que está o problema da TAG? Então, até só entender. Olha, o problema da TAG está... Se tirarmos a função Estado, a TAG, em termos operacionais, funciona ou não funciona? Não tenho acesso a todos os dados para lhe poder dizer isso. Em termos operacionais técnicos, parece-me, por vários relatos que por vezes saem para a opinião pública, existem claramente erros. Seja de decisão de substituir malas por mangas, seja de atrasos, seja de frota no chão porque não tem peças, porque não tem manutenção, porque não tem... Lá está aquela questão que não é de ataque. Qualquer companhia aqui em Angola sofreria as mesmas circunstâncias e situações que a TAG atravessa. E é por isso que não há nenhuma companhia também que o queira fazer. Mas se olharmos o setor de forma geral, o serviço de rádio, né, como é conhecido, Sim. esse serviço em Angola, se eu entender, funciona? Repare, em aeroportos na Europa, estou a falar na Europa e numa grande parte do mundo, aquilo que se pretende ao nível da assistência em escala é que haja também concorrência. Ok? E, portanto, facilita-se também aí a existência de mais do que um ou dois operadores que possam oferecer estes serviços. Por vários motivos. Pelo motivo da qualidade do serviço que se presta. Pelo motivo também da própria dinâmica do setor e do volume. Se eu tenho um aeroporto com, no caso europeu, é a partir de 2 milhões de passageiros ano. Se eu tenho um volume desse tipo, é a própria União Europeia que exige a abertura do mercado de handling a vários operadores e, sobretudo, no setor, lá está, o handling tem vários segmentos, Exatamente, sobretudo ao nível do check-in, rampa, enfim, tudo aquilo que é, bagagem, pá. exato, tudo aquilo que é mais ligado ao serviço ao passageiro. Num cuidado de qualidade e também do que é que as companhias aéreas têm que pagar pelo serviço que recebem. Em muitos países, e eu falo disto, olha, até por experiência em Portugal, antes esse tipo de regulamento europeu nos aplicar em Portugal, ou nos implicar em Portugal, a TAP era a única agente de handling em Lisboa. E isto acontecia na maior parte das companhias aéreas de bandeira em vários países. E a verdade é que eles utilizavam muitas vezes os custos de handling como efeito dissuasor para que outras companhias não chegassem aos seus aeroportos. Portanto, nós devemos sempre ter isto em atenção, é de facilitar o negócio, nem todas as suas vertentes. A que mencionou agora, do handling, é apenas uma delas.
E dos vários problemas que tem identificado, de uma forma geral, quais são os principais problemas, não é, a nível de serviços, de apoio, no setor de aviação do país? Sabe que essa pergunta me obriga a ver em pequeno Exato. e eu prefiro ver Em em grande. grande. A questão aqui que devia ser tomada muito a sério por quem é responsável e decisor político nesta matéria é a conectividade, a mobilidade. Por quem é indiferente. O que é que eu preciso de criar no meu país para que os cidadãos do meu país, os residentes no meu país e quem queira visitar o meu país, o que é preciso eu colocar para que investidores nesse setor venham e investam? Para que essas pessoas tenham justamente essa mobilidade. Não há dúvida nenhuma que este é um país interessante, como estávamos a dizer há pouco, é o 7º maior país da África. Tem uma população jovem, tem uma população importante em termos de números, e isso são dados que, em termos de transporte, seja terrestre, seja aéreo, é relevante. Agora, se eu puser tudo no cesto da aviação, aeroportuário, por exemplo, se eu puser tudo no cesto do aeroporto, novo aeroporto de Luanda, e ignorar o resto do país, se eu puser o cesto numa única operadora, a TAG, eu não vou estar a prosseguir a minha agenda, pelo contrário, eu vou estar a espantar todo o outro potencial, seja o do resto dos aeroportos do país, que ficam às migalhas e sem ver nada desse crescimento, seja em termos dos outros investidores no setor e das próprias pessoas. Aquele exemplo que eu estava a dar, como é que é possível que alguém do Lubango, para chegar ao Joanesburgo, com a TAG, demore mais tempo do que alguém que embarca em Lisboa com a mesma TAG e que faz a ligação em Luanda? Como é que isto é? Como é que eu explico isto a um angolano? É por causa do hub. Ele não percebe o que é o hub. Ele quer visitar a família, ele quer ir ao médico em Joanesburgo, ele quer fazer compras em Joanesburgo, ele quer fazer negócios em Joanesburgo. Ou, o contrário, o sul-africano quer ir ao banco fazer negócio. O problema não está na infraestrutura, está no serviço, neste caso. Nem mais. Quantas vezes é que nós já não aterramos em sítios, em palhotas, não é? E que até que faz parte do cómico. Não estou a dizer que são palhotas. Repare que todos os aeroportos, praticamente todo o país, aqueles que eu vi, são aeroportos novos, funcionais. À partida têm tudo. Não é um problema de infraestrutura. É um problema de, olha, por exemplo, Lubango-Vinduque. Não se pode fazer porque o aeroporto não está certificado. Ou não é seguro para voos internacionais, é seguro para voos nacionais. Quer dizer, se eu vou para Luanda, tudo bem, o avião pode cair, não há problema nenhum, que está tudo fantástico. Para Vinduque, que é mais ou menos a mesma distância, já não pode ser. Porque tem ali uma linha, não é, artificial, porque nem sequer é uma linha, digamos, no ar, isto nem há fronteira, não é? Mas claro que o avião sabe perfeitamente que agora deixou o espaço aéreo angolano e passou a estar no espaço aéreo da Namíbia. Essa mesma distância eu não posso fazer para baixo, porque temos pena, no Lubango já só se pode viajar, não é, enfim, em voo direto para Luanda. E repare no ridículo que isto é para pessoas do Lubango que vão justamente ao médico. Eu tenho um caso que conheço de alguém que teve que ir com o pai que teve um AVC, de guiar conduzir 18 horas com o pai naquele estado para Vinduque. Não estou a dizer que teria ido de avião. Não estou a dizer isso, mas ao mesmo tempo estou. Porque uma coisa é alguém ter que fazer 18 horas para chegar a um sítio para se tratar ou para ser seguido em termos médicos. Outra coisa é eu ter um avião que me faz este mesmo percurso em 1h15. Consegue ver a diferença, não é? Exatamente. E o que é que sugere nesse aspecto? Olha, uma revisão total da política pública aqui. Mas quando eu digo a revisão total é dizer o que é prioritário? Saneamento básico. Saneamento básico. Educação. Saúde. Isto é que são as prioridades. Justiça. Prioridades de um Estado. O aeroporto e a TAG. Epá, se sobrar dinheiro. Se sobrar muito dinheiro. Se sobrar, mas mesmo muito dinheiro. E se quiser ir ao casino, talvez antes perguntar aos angolanos se concordam.
Mas depois é nessa situação. Portanto, eu, neste caso, eu zerava o orçamento do Estado para a TAG, zerava o orçamento do Estado para uma infraestrutura como o aeroporto, zerava. Zero. Mas o país precisa se conectar com o resto do mundo, não é? Claro, mas estava aqui. Tem aqui as conexões que precisa. Vai-me dizer, eu precisava de um terminal melhor. Precisava. Então vamos lá fazer um terminal melhor. E aí até lhe digo mais. Tinha feito uma concessão, porque este aeroporto de 4 de Fevereiro, no estado em que está, ele é atrativo. Claramente ele é atrativo. Tem uma dimensão atrativa para um concessionário estrangeiro. Pegar nisto e dizer assim, eu até te faço as obras. Para uma concessão de 50 anos, 60 anos. As obras do terminal. Construo-te um terminal novo. E depois tu dás uma concessão desse terminal novo durante 60 anos. 50, 60, o que for. Isto tinha bastado para Luanda, para o resto da eternidade. Até os aviões deixarem de ser aviões. Porque, como sabe, a minha avó nasceu aqui em Luanda. Ela não tinha avião, ela viajava de paquete. Eu acho que daqui a 100 anos, a minha avó nasceu há 110 anos. Olhando para os próximos 110 anos, eu acho que nós não vamos continuar a andar de avião. A minha avó vinha de paquete. Eu já não venho de paquete, nem tenho essa opção. Não há paquetes para vir aqui. Há cargas, não é? Há os cargueiros, mas não há paquetes. Portanto, é normal e expectável que daqui a 110 anos haja outra coisa qualquer que não se chama avião. Que cumpre essa função, não é? De pôr a pessoa de um lado para o outro, mas que se chama outra coisa e que não requer esta coisa que é um aeroporto. Veja lá. Nós estamos habituados ao Yango, não é? Aqui e agora. E agora diga, não, mas para ir para Benguela tem que ir ali fazer 50 km para o Bengo, depois andar numa fila, tem que chegar lá 2 horas antes, né? Para pôr a mala, para não sei o quê, fazer a filinha, e depois andar de avião 30 minutos, que depois também não aterra em Benguela, aterra numa aldeia chamada Catumbela, e que depois ainda vai ter que apanhar uma coisa qualquer para chegar a Benguela. Portanto, isto não faz sentido. Este não é a evolução do transporte. Mas se olharmos, por exemplo, para o resto do mundo, há investimentos ainda no setor da aviação. Por exemplo, Portugal o novo aeroporto de Lisboa, a Luís de Camões, não é? Deverá abrir em 2037. Precisamos de um programa. Olha, precisamos de um programa. Outro programa para isso. Se quer por exemplo, provocar com isso, precisamos de outro com programa. capacidade de 45 milhões de passageiros. Pior ainda, estão a pensar que é 100 milhões. Repare, como eu sei que vai acompanhando. Posso lhe dar mais um outro exemplo, que é o caso da Ethiopian Airlines, que pretende fazer o maior aeroporto da África, não é? É verdade, mas essa até a pessoa consegue perceber de onde é que vem essa aspiração. Podemos concordar ou não, mas essa nós até percebemos como é que isso vem. A Ethiopian Airlines já há décadas, a companhia aérea com maior conectividade em África. Ela tem uma missão, enfim, é o Estado etíope, é uma companhia estatal. Não sei se é uma boa política pública da Etiópia, Mas funciona, não é? Mas funciona. Funciona. De facto, funciona. Por exemplo, Angola podia pegar o caso da Etiópia e implementar. Porquê? Porquê que podia? Lá está. No rol das coisas, onde é que vem isso com prioridade? No rol das coisas que este país precisa e da riqueza que tem. Repare, a Etiópia não tem petróleo, não tem diamantes, não tem essas coisas todas. Portanto, eles se calhar olharam para uma companhia aérea e disseram assim, a gente ou tem areia ou tem uma companhia aérea. Preferimos o quê? Areia ou companhia aérea? Pronto, é companhia aérea. Este país tem outras coisas. Não é preciso ser igual. É simplesmente cumprir com a função que melhor se ajusta à população. E nesse aspecto, se fizer um inquérito à população angolana de se precisa de um aeroporto em Luanda, e pergunto isto, a população angolana, de Cabinda até ao Cunene, se precisa de um aeroporto em Luanda, de um novo aeroporto em Luanda, coitados, eles se calhar até vão dizer que sim, porque estão completamente manipulados. Mas eu, enquanto governador ou decisor político, eu não posso me deixar guiar por isto. E por estes palácios de cristal, que ficam ótimos em inaugurações, mas depois, olha o que aconteceu. Inauguraram o aeroporto em 10 de novembro do ano passado, há 2 anos, de 2023, teve fechado. A pessoa nem sequer podia ir lá ver, tipo, museu. Eu vou lá
Só ver. Não, era proibido, barrado a E agora entrada. só está a fazer voos domésticos. Né? E agora só está a fazer voos domésticos. Que repare, olha o coitado, vamos ao coitado do Lubango, que vem lá do Lubango para Joanesburgo. Olha o coitado, o que é que vai ter que fazer? Não vai ter que só dormir uma noite. Isso já acontecia aqui no 4 de Fevereiro. Mas ele, o coitado do Lubango, que vem lá do Sul para ir para Joanesburgo, ele não só vai aterrar no aeroporto errado, Pois. vai ter que mudar para aqui, como vai ter que dormir uma noite aqui. Olha o conforto do português que entra em Lisboa, aterra no 4 de Fevereiro de manhãzinha às 7 da manhã e tem logo a ligação às 9 da manhã para Joanesburgo. Isso é que é bom. É para isto que serve uma companhia nacional. É para que o português, e digo isto não é com raiva nenhuma de português, como sabe, eu sou português, não tem nada a ver com ser português ou ser chinês. Então eu estou a pagar para a TAG ser muito prática para o português que quer ir viajar para a África do Sul, barato. Porque nem sequer é caro. Okay? Se fizer esse mesmo percurso, se comprar um bilhete em Portugal que diz Lisboa, Joanesburgo, via Luanda, vai pagar menos do que se embarcar no mesmo avião, mas em que a sua saída seja em Luanda. Isto não faz sentido e isto é gozar com o dinheiro dos angolanos. E é gozar com quem trabalha. Ainda pode, se calhar, referir à questão do novo aeroporto de Portugal. Vamos deixar isso para outra. Henrique, é porque isso, como sabe, este é um assunto que tenho escrito muito sobre ele, que falo muito sobre ele na televisão portuguesa e que eu acho que há paralelismos com a loucura angolana, não é? Portanto, eu costumo dizer que Portugal e Angola são países, não é irmãos, são gêmeos. Gêmeos iguaizinhos. Nós em Portugal não temos tanta noção. Eu acho que vocês aqui em Angola têm mais a noção do que nós. Portugal está preso pelas pinças da Europa. Mas se Portugal não estivesse na Europa, se tivesse escorregado um bocadinho para Marrocos, Portugal era igual a Angola. E eu só percebi... Angola foi o último país da CPLP que eu conheci na minha vida. Portanto, só vim aqui a primeira vez em 2022. E eu, imediatamente, eu tive uma sensação de estar... Não só porque o vosso português é igual praticamente ao nosso, e é a língua materna, portanto, aqui o que se fez foi... Matou-se as línguas, no fundo, as línguas locais, e portanto... Para vocês, a língua portuguesa é tão materna como ela é para mim, que não acontece em todos os países da África, não é? Este é um caso excepcional. Mas é em tudo, é nos trejeitos, é nas formas, é na forma do Estado se comportar, é na forma do Estado de ser organizado, nos nomes das coisas, até os números de telemóveis são iguais. Então, é um bocado isso. E este paralelismo também se vê aqui nas decisões de política pública, quer relativamente à TAP do Estado português, quer relativamente do Estado angolano relativamente à TAG, quer este centralismo, é Lisboa, é tudo em Luanda, é tudo em Lisboa, é tudo aeroporto, é tudo, e agora vamos fazer todos os aeroportos, porque também a Ibéria também faz, e Madrid também faz, a Etiópia também faz, também quer. Deixem as pessoas serem aquilo que elas são, sem ter a necessidade de usurpar, de dizer, eu também quero aquilo para mim. Aquilo pode não ser bom. Eles podem estar a comer uma maçã podre. É preciso ver se, para mim, aquela maçã podre serve, se eu tenho estômago para aquilo ou não. Muito obrigado, Pedro Castro. Obrigado, vamos dar por encerrada a nossa grande entrevista. Pena. Temos muito assunto para tratar ainda nas próximas edições. Espero que sim. Muito obrigado, assim que nos acompanhou. Damos então por encerrada esta edição. Até a próxima.